Pessoas corajosas aqui. Levanta a mão. Rapaz, vamos fazer uma oração por coragem aqui hoje, hein? Nem metade da igreja. Precisamos ter mais coragem, porque o capeta vai tentar você. Você tem que fazer cara de mal, mesmo quebrado por dentro. Não deixar estourar fora o que está estourando dentro é um dos sinais de maturidade. O inimigo não lê sua mente, mas ele mede você pelas suas expressões. Então nós temos que ter maturidade para dizer o seguinte: estou morrendo de medo, mas estou fazendo cara de corajoso. Ok? Estou quase fazendo xixi na calça, mas eu vou vencer. É assim que tem que ser. Vamos lá então. Gênesis 24, do 1 ao 6, diz assim: Abraão já era velho de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. E ele disse ao servo mais antigo de sua casa, que administrava todos os seus bens: põe a mão debaixo da minha coxa, e jure pelo nome do Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para Isaque, o meu filho. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. Curve sua cabeça. Nós temos poucos minutos aqui para ouvirmos uma direção para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério. E eu temo e tremo diante desta responsabilidade, de não atrapalhar o que Deus tem para os seus filhos. Então peça ao Senhor para falar com você agora. Diga a Ele que você quer ouvi-lo. Diga a Ele que você tem necessidades de ouvi-lo. E que você está disponível para receber. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem até a nós. Traga o teu Espírito, Pai, com poder e glória. Toma-nos em tuas mãos nesta manhã. Acenda o nosso ser. Quebre as obras do mal. Desfaça as mentiras que o diabo contou, meu Deus, que confunde a nossa mente, que distrai o nosso espírito, que caia por terra os inimigos de Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, Abraão é um homem abençoado. E um homem abençoado é próspero em tudo que faz. Mas não é porque Abraão é abençoado que os desafios não existem. Sempre haverá desafios diante de um homem abençoado. Por mais que Deus te abençoe, Ele nunca vai colocar você numa zona de conforto. Você pode olhar para a pessoa mais abençoada que você conhece. Se ela realmente é abençoada, ela sempre terá um desafio. Ela sempre terá um desafio. E qual é o desafio de Abraão? Abraão já é o homem que contou as estrelas e não conseguiu. Abraão é o homem que foi pai na velhice, mas agora ele tem um novo desafio. Ele é pai de um homem que já deve estar beirando a faixa dos seus 40 anos de idade. Um jovem que agora já é um homem chamado Isaque, que é dele que virá a promessa de uma nação, de uma descendência. Isaque ainda não é casado. Isaque ainda não tem uma esposa. E existe um problema, porque Abraão está entre os cananeus e ele não quer que seu filho encontre como esposa uma mulher cananeia. Não é preconceito, sabe? Mas Abraão sabe o que Isaque representa. Os cananeus são promíscuos. Existe uma pequenez moral, uma pequenez de valores e princípios. Uma cidade corrompida por prostituição. E quando Abraão olha para quem Isaque é, ele fala: não pode. Ele não pode se casar com qualquer um. E repito, não é porque Abraão é preconceituoso. É que Abraão sabe o tamanho da promessa que carrega. Quando você lembra da promessa que carrega, não tem como, você tem princípios de escolha. Quando você lembra o tamanho do Deus que você serve e o tanto de coisa que Ele te prometeu, não tem jeito. Você vai ter que subir os critérios de seleção.
Você vai ter que dizer, não dá para fazer com qualquer um. Não dá para andar com qualquer um. Não dá para casar com qualquer um. Porque Isaac, ele é a manifestação do impossível. Lembra da barriguinha de Sara? Veinha, toda murchinha. Isaac veio dali. Como é que alguém gerado em milagre vai se casar com orelha seca? Com qualquer um? Não dá. Não é possível. É lógico. Abraão não pode. E essa é a primeira lição que eu quero te dar. Se você quer ser uma bênção, comece a entender o tamanho e a estatura do que Deus te prometeu. E coloque ao teu lado pessoas que entendam, respeitem e valorizem a estatura que Deus te prometeu. E nem sempre o melhor está do lado. A terra que Abraão está mandando o servo buscar a prometida são 400 quilômetros. São quase 30 dias de viagem. Porque nem sempre o melhor está do lado. O melhor é o mais fácil. Abraão chama o servo mais antigo, o Eliezer. Eliezer foi aquele camarada que viu tudo acontecer. Ele viu um velho e uma velha sonharem, fazerem enxoval. Ele viu tudo. Ele viu que Abraão não é um homem comum. E agora ele coloca a mão debaixo da coxa de Abraão para fazer um pacto, dizendo que ele vai viajar e ele precisa trazer a esposa para o filho de Abraão, para o Isaac. Eliezer com certeza sabe que Abraão não é um homem de brincadeira. Eliezer já contemplou o quanto Deus é fiel na vida de Abraão. E é bom, gente. É bom ter do lado gente que respeita a seriedade do nosso chamado. É bom em momentos de dificuldade ter do lado pessoas que nos ajudam a cumprir os planos que Deus tem para nós. Não gente que atrapalha, mas gente que ajuda, sabe? Que bom se nós tivéssemos um Eliezer. Alguém que no meio de uma pressão, e eu preciso ajudar o meu processo, a minha promessa a avançar. Gente que coloca a mão debaixo da minha coxa e fala, eu vou te ajudar a chegar aonde Deus quer que você chegue. Eliezer é essa pessoa. E eu pergunto para você, quantas pessoas hoje do seu lado podem te ajudar a cumprir as promessas que Deus fez a você? Quantas pessoas podem ser ferramentas de ajuda? A gente tem que parar para pensar. Porque não tem como mudar a mente se eu não mudo também as minhas associações. Não tem como querer que Deus abra horizontes se eu não estou disposto a mudar as minhas alianças. Não tem como. Tem pessoas que não são compatíveis com aquilo que Deus me prometeu. Eu sempre me lembro de quando Ló se afasta do tio Abraão, e o texto começa dizendo assim, ó: e depois que Ló se afastou de Abraão, disse Deus a Abraão. O texto deixou claro que Deus só não falou antes porque Ló estava lá. Eliezer é essa pessoa. E ele vai partir. Olha o versículo 10 de Gênesis 24. Antes ele põe a mão debaixo da coxa de Abraão e ele vai partir. São 400 quilômetros, são 30 dias de caminhada. Só que antes de ir, ele tem uma missão difícil. Ele tem que encontrar uma mulher, uma esposa, uma pessoa maravilhosa para se casar com um menino que é menino da promessa, para dar sequência a uma linhagem profética, para gerar uma nação. Abraão é o pai da nação de Israel e ele vai gerar toda uma nação. Ele não sabe quem ele vai encontrar. Só que antes de ir, a Bíblia diz que o servo pegou quantos camelos? 10 camelos do seu senhor e também tudo que o seu senhor tinha de melhor. Tudo que ele tinha de melhor, e partiu para Arã e Narim, e indo em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ele tem uma missão enorme. E o que ele vai fazer? Ele vai se desesperar? Não. Ele arruma as coisas dele, ele faz sua mala e ele vai no estoque de Abraão. Ele vai onde Abraão guardava o que tinha de melhor. Ele pega 10 camelos, fala comigo, 10 camelos. Ele não pega 2, 3, 4, 5, ele pega 10 camelos. Eu não sei por que ele pega 10, mas ele pega 10. E a Bíblia deixa claro a quantidade de camelos. Quando a Bíblia dá a quantidade, é porque a quantidade é importante. 10 para nós significa completude. 10 para nós significa o número cheio, número completo. Ele poderia pegar 2 camelos. Ele poderia pegar 3 camelos, mas ele pega 10.
Eu poderia cantar com 3 camelos, mas eu vou cantar com 10 camelos. Eu poderia pregar com 4 camelos, mas eu escolhi pregar com 10 camelos. Eu poderia me casar com 5 camelos, mas eu escolhi me casar usando 10 camelos. Ele pega uma potência, ele pega algo e ele enche suas malas para ir numa missão. Porque ele não ousa ir fazer uma missão difícil sem antes passar no estoque daquele que lhe deu a missão. Ele não ousa ir para uma missão difícil sem antes passar no estoque, sem antes passar no armazém daquele que lhe deu a missão. Esse é um grande erro da maioria das pessoas. Temos grandes missões, arrumamos a nossa mala e não passamos no estoque daquele que nos deu a missão. Os recursos para a missão que você tem que desempenhar estão no estoque daquele que te deu a missão. Os recursos para você trazer aquilo que tem que trazer estão no estoque daquele que te deu a missão. E eu tenho visto muitas pessoas morrendo pelo caminho, porque colocam nas suas malas apenas os seus pertences. E Jesus manda dizer: eu não te dei uma missão, eu não coloquei algo na tua mão. Não arrume suas malas sem antes passar no meu estoque e levar aquilo que eu tenho de melhor para você. Você não precisa morrer nessa jornada, você não precisa quebrar nessa jornada. Eu tenho visto pastores morrendo pelo caminho, líderes morrendo pelo caminho, pais morrendo pelo caminho, porque sim, Deus sempre vai colocar na sua mão algo maior que você. Sempre o que Deus vai pedir para você fazer é maior do que você. E você está tão preocupado em fazer o impossível, quando deveria, antes de tentar fazer o impossível, abastecer-se com aquilo que está no estoque do seu Senhor. Antes de abrir a boca e ir para uma reunião difícil, dobra o teu joelho e diga: Senhor, me abastece com aquilo que está no teu estoque. Antes de você entrar naquele hospital e conversar com o médico sobre o que está acontecendo, dobra o teu joelho e diga: Deus, me dá 10 camelos aqui hoje. Senhor, enche as minhas bolsas de tesouro, porque hoje eu tenho uma decisão difícil para tomar. Ainda que eu não saiba o que vai acontecer, levante suas mãos para cá. Há um estoque de Deus aqui nesta manhã. Há uma promessa de uma missão poderosa para você nos próximos dias. Algo maior do que você, algo que Deus espera que você faça. Mas você não vai para essa missão com as mãos vazias. Deus hoje está dizendo: passe no meu armazém, pegue os camelos, pegue o ouro, pegue a prata, pegue o que há de melhor, porque você não vai para essa missão com as mãos vazias. Eu declaro que todo cansaço é tirado da sua vida hoje. Eu declaro que toda a frieza sai da sua vida hoje. Eu declaro que todo esvaziamento cai hoje, porque você vai com plenitude para a glória do Senhor. Eliezer passa no celeiro, porque a forma como você começa determina como você termina. O jeito que você começa. Ele enche as bolsas, ele pega 10 camelos, ele se prepara. Ele não vai no escuro, ele se prepara com aquilo que o seu Senhor tem para ele. E ele anda 30 dias. Ele tem na cabeça uma missão: eu tenho que achar uma moça, eu tenho que achar uma moça decente, eu tenho que encontrar aquele povo onde meu Senhor morava, eu tenho que encontrar os parentes dele, eu tenho que trazer uma moça. Eu não sei como essa moça é, eu não sei se alguém vai me dar atenção, eu só estou nessa jornada. Eu tenho uma missão, porque uma coisa é você falhar com você, outra coisa é você falhar com alguém que você ama e respeita. Uma coisa é você atender uma meta pessoal, outra coisa é você atender a meta de uma outra pessoa. Há uma responsabilidade em Eliezer, há uma pressão. Ele sabe que muita coisa depende dessa decisão dele. Isso vai refletir na vida de Abraão, na vida de Sara, na vida de Isaac, na vida de uma nação inteira. E assim é o reino de Deus. A sua vinda aqui não interfere só em você. A sua continuidade, a sua desistência não fala só sobre você. Há pessoas que são diretamente impactadas pela forma como você conduz a sua vida, pela forma como você conduz a missão que Deus te colocou. Eu fico muito impressionado quando vejo algumas pessoas dizendo: eu estou parando. E na cabeça delas, elas pensam que só elas serão impactadas por estarem parando. Mas existe um efeito dominó quando você para. Eliezer falhar naquela missão não é só sobre Eliezer, é sobre uma casa inteira. E eu quero declarar que você não vai falhar na sua missão. Você não vai falhar naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Bom, eu andei 30 dias. O que eu vou fazer agora? Eu vou descansar. Eu não estou de carro, eu não estou de avião, eu não estou de ônibus, eu não estou de metrô. Eu estou em animais, camelos. São 30 dias de jornada. Cheguei no lugar que tinha que estar. O que eu vou fazer? Vou tirar um repouso. O que eu vou fazer? Eu tenho ouro na bolsa, eu tenho prata na bolsa, eu tenho 10 camelos, eu tenho dinheiro. Mas ele não vai abrir a bolsa.
Ele não vai deixar a cabecinha dele dizer o seguinte: como que eu vou dar um jeitinho em conseguir rapidamente com o dinheiro o que o meu Senhor precisa? Não. Eliezer sabe que nem tudo que vai resolver a vida vai ser resolvido com a bolsa aberta, com dinheiro, com camelos. Apesar dele ter dinheiro e camelos, quando o crente não sabe o que fazer, ele tem que fazer uma coisa tão poderosa que você nunca pode esquecer. Quando você estiver numa situação e Deus colocar você ali, você fala: pastor, Deus me colocou numa situação que eu não sei o que fazer. Olha, eu tenho alguns recursos, mas eu estou em dúvida. Eu não sei como agir. Eu tenho até dinheiro, mas eu estou em dúvida. Pastor, eu tenho até apoio, mas eu estou em dúvida. Porque o que Deus tem para você é para colocar você nessa situação que Eliezer vai fazer agora. Ele tem dinheiro, ele tem camelos, mas ele ainda assim não sabe direito o que fazer. Então o que ele vai fazer? É o que todo mundo tem que fazer quando tem dinheiro, tem recurso e não sabe o que fazer. Quando tem apoio e não sabe o que fazer. A gente sabe que não sabe, a gente sabe que não tem condições, a gente sabe que tem que dar uma resposta, mas não sabe. A gente faz cara de inteligente, mas a alma está dizendo: você é burro, você não sabe, você não tem competência. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que orar. A oração é a chave para tudo aquilo que você não sabe o que fazer. A oração para muitos é a última instância, mas Eliezer chega no lugar que tinha que estar. E antes de tentar comprar uma mulher, ou antes de tentar abrir a bolsa, ou antes de tentar descansar no resort, ele vai orar. Orar. Quando não se sabe o que fazer, você tem que orar. Quando você estiver com as pernas bambas, você tem que orar. Quando as pessoas começarem a trazer más notícias, você tem que calar as suas emoções, você tem que orar. Quando o seu coração estiver com medo, você tem que orar. Quando o boleto chegar, você tem que orar. A oração é a arma de um crente. E você não é um filho do capeta, você é um filho de Deus. A oração é a arma da igreja. Muitas coisas podem ser modernizadas na igreja: parede, painel de LED, som, jeito de pregar, mas nada é mais poderoso do que um filho falando com um pai. Eliezer não é um homem profundo, Eliezer não é um grande estudioso, Eliezer não é um teólogo, mas Eliezer é um homem que já viu Deus fazer na vida de outro homem, e sabe que aquele Deus que fez na vida de Abraão, também pode fazer na vida dele. Eu quero encorajar você a retomar sua oração. Reclame menos e ore mais, murmure nada e ore mais. Eu quero declarar que você vai levantar suas mãos em dias de semana, em dias turbulentos, em dias angustiantes, em dias onde Satanás está falando um monte de asneira na sua cabeça. É o WhatsApp que não para, é o telefone que não para, e você vai levantar a mão e vai orar. Mas não vai orar como um covarde, não vai orar como um fracassado, não vai orar como um medroso, vai orar como um filho. Quando você é filho, você faz uma oração diferente. Um desconhecido não sabe orar, mas um filho sabe. Eliezer, ele é um homem que já viu Deus fazendo na vida do seu patrão. E Eliezer vai fazer uma das orações mais loucas da Bíblia, uma das orações mais insanas da Bíblia, uma das orações mais malucas. Se você estivesse do lado desse homem, você ia dizer: você tá louco, rapaz? Você quer dificultar as coisas? Eliezer, ele é um homem que não tem eloquência, mas ele tem fé. E eu quero ler a oração dele. Gênesis 24, 12 ao 14. Olhe a oração de um homem que caminhou 400 quilômetros, que tem que ter uma grande decisão de encontrar uma mulher para o filho do seu patrão. Essa é a oração. Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia êxito e ser bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui, do lado desta fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Olha a oração. Concede que a jovem a quem eu disser: por favor, incline o seu cântaro e me dê de beber, e ela me responder: bebe, também darei água aos seus camelos. Quantos camelos ele está levando? 10. Sabe quantos litros de água bebe um camelo? Em média 100 litros de água. Também darei água aos teus camelos. Seja o que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei que assim foste bondoso com o Senhor. Talvez se eu estivesse lá: Senhor, a primeira jovem que aparecer e me der bom dia é ela. Não.
ele faz uma oração difícil. Ele fala: a jovem que eu pedir água e me der água, e ela, sem eu pedir, se oferecer para dar água para os meus 10 camelos, vai ser ela. Ele está pedindo algo basicamente impossível. Primeiro, que uma jovem que o encontre sozinho no poço não se acanhe diante de um outro homem desconhecido. Segundo, uma jovem que vai ao poço buscar água, ela tem seus próprios objetivos. Ela tem sua própria missão, seus afazeres. Se só pedir água para ele e ela desce, já seria um grande sinal de gentileza. Mas ele ainda coloca: ela vai dar água para os meus 10 camelos. Não é um camelo, 2, os 10 camelos. Eliezer está fazendo uma oração ousada, porque ele quer ter certeza de que ele não vai errar. Eu vejo muitas pessoas perdendo a coragem nas suas orações, fazendo orações fúteis, orações banais, porque na verdade não tem força para orar, porque não creem. Como não conseguem ver o impossível, não conseguem falar do impossível. Como não conseguem acreditar no impossível, não conseguem orar pelo impossível. Como seus olhos estão doentes, suas orações estão doentes. Como seu coração está em medo, não clamam por um avivamento, clamam por uma sobrevivência. Não conseguem clamar por uma virada, apenas dizem: que eu sobreviva mais um dia. Mas Eliezer está dizendo: eu estou junto à fonte. Por que junto à fonte? Porque é o lugar onde as mulheres bebem água, e ele está atrás de uma mulher, não está atrás de um homem. Se ele quisesse um homem, ele iria para um canteiro de obra. Se ele estivesse atrás de um homem, ele iria para o meio de uma lavoura. Mas ele está atrás de uma mulher, porque ele entende que uma oração ousada tem que ser feita no lugar certo. É orar no lugar certo. Eu não vou orar pedindo uma mulher no lugar onde o homem vai. Eu vou orar por uma mulher no lugar onde as mulheres vão. Ele está no lugar certo, e ele está no tempo certo. A Bíblia diz que ele vai no tempo onde as mulheres vão pegar água. Ele entende que a oração ousada é feita no lugar certo e no tempo certo. Eliezer está pedindo algo que você diria: você é muito exibido, Eliezer. Você está complicando tudo. Mas aonde estão as nossas orações complicadas, irmãos? Onde está a fé de uma igreja que tem a capacidade de ser específica? De dizer: Deus, eu quero desse tamanho. Deus, eu quero deste jeito. Deus, eu quero desse volume. Deus, eu quero essa quantidade. Deus, eu quero neste tempo. Se Deus vai me dar ou não é outra questão, mas Deus sempre me dará o direito de pedir. Nós estamos atrofiando nossa fé, porque o diabo tem feito um circo à nossa volta. Ele tem trazido terror, pânico, e nossas orações têm sido orações medíocres, orações falidas. E aqui eu vejo um homem que não tem nenhuma envergadura enorme na fé. Ele não é citado como Abraão, não é citado como Jacó, não é citado como Isaac, não tem nada perto de Moisés. Mas mesmo sendo um aprendiz de Abraão, ele sozinho, não há ninguém ali para ele impressionar, não tem ninguém ali para bater palma para ele. Ele não tem um microfone, ele não tem uma plateia, ele não tem uma audiência. É ele um problema, é ele um desafio, é ele uma luta, e ele sabe que Deus está vendo ele. Esse é o problema. Nós nos acostumamos tanto com o Instagram, nos acostumamos tanto com o Facebook, com o YouTube, que nós achamos que Deus só nos ouve quando alguém nos ouve, que Deus só nos vê quando tem uma plateia. Deus vê você quando você está sozinho. Deus vê você quando não tem ninguém te vendo. Deus te vê num quarto escuro. Deus te vê num desafio de um corredor. Deus te vê quando você entra no banheiro na empresa e sabe que tem que tomar uma decisão naquele dia e não sabe como resolver. Não confunda Deus com um auditório. Deus não precisa que ninguém mais esteja te vendo. Deus só precisa que o seu coração se abra. Eu estou vendo um Eliezer que tem um abacaxi para descascar. Ele tem um negócio enorme para resolver, e ele está dizendo: Deus do meu senhor Abraão, e eu te peço. E o que ele pede? Ele pede algo que talvez ninguém teria coragem de pedir. Ele não pede uma bênção fácil, ele não pede uma bênção prática, ele pede quase o impossível. E sabe o que o céu faz? O céu sorri para aqueles que têm coragem. O céu sorri para aqueles que têm ousadia. O céu sorri para aqueles que têm, ainda com a carne trêmula, ainda com o frio na barriga, que não estão se ligando ao que todo mundo faz. Eu não sou todo mundo. Eu não quero saber como o Rafa ora, eu não quero saber como a Michelle ora, eu
Eu não quero saber como você ora, porque a sua oração tem a ver com você. Eu quero saber que eu confio no meu Deus, e eu não vou fazer uma oração de plateia, eu não vou fazer uma oração de script. Eu sei o quanto eu tenho que resolver, eu sei que batalha eu estou enfrentando, e hoje eu levanto as minhas mãos para fazer uma oração dizendo: Deus, eu sei que tu podes, eu sei que tu podes. Eu declaro que o céu se abre sobre a sua vida nesta manhã. Eu declaro que você é um Eliezer. Talvez não tenha um diploma na parede, talvez você não tenha uma casa chique, talvez não tenha um carro importado, talvez você não foi fazer pós-graduação nos Estados Unidos, e tudo que você tem é ter ouvido sua mãe orar com aquele coquezinho na cabeça. Mas se você levantar as mãos esta manhã e tiver a coragem de fazer uma oração ousada e pedir o impossível, o Deus do impossível responderá a você. Aleluia, 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 aleluia. Que oração difícil, que oração pesada, que oração difícil. Como ele dificultou o processo. Que oração difícil pedir a cura de uma doença que não tem cura. Que oração difícil pedir uma prosperidade quando todo mundo à minha volta está empobrecendo. Que oração difícil pedir um casamento curado quando todo mundo da minha família se divorciou. Que oração difícil estar numa sala onde todo mundo faz quimioterapia e dizer: Deus, os efeitos dessa quimioterapia na minha vida não vão ser como o deles. Que oração difícil estar num ambiente onde as pessoas estão se esfriando e dizer: Deus, queima meu coração. Deus, queima o meu coração. Eu não quero algo que todo mundo quer. Deus, eu tenho que levar uma moça para casa. Continue pedindo coisas que quando as pessoas ouvirem você pedindo isso, elas vão dizer que você é um nojinho. Elas vão dizer que você é maluco. Não é hora de descansar, Deus manda te dizer. É hora de ousar o impossível. O mundo está de pernas para o ar. O mundo está uma bagunça. A geopolítica está uma confusão. O mundo nunca esteve tão polarizado. As pessoas nunca tiveram tantas paixões por partidos políticos e por posições. E esta é a hora de, num mundo tão caótico, a igreja ter coragem de fazer orações impossíveis. A igreja entender que nossa arma não é um míssil, nossa arma não é uma cadeira de autoridade. A nossa arma é a coragem de pedir o que ninguém tem coragem de pedir. Eliezer deveria ir para a praça, conhecer a cidade. Eliezer poderia fazer amizades com alguns homens que pudessem dar indicações de boas famílias. Mas não, ele está em pé junto à fonte. Ele sabe que o Deus que ele foi atender é um Deus que não precisa de arranjos, não precisa puxar o saco de ninguém. Você só precisa estar fazendo as orações impossíveis nos lugares certos. E o lugar certo é junto à fonte. Existe uma fonte perto de você, uma fonte que não para de jorrar água todos os dias. Você tem que orar num lugar que combina com o teu milagre. Não ore de qualquer jeito, sabe? Algumas vezes nós oramos de forma tão bagunçada. Oramos e no meio da oração a gente fala bobagens, a gente murmura, mas cria um ambiente. Coloque uma música de fundo. Mostra ao teu Deus que no meio de pés inchados de tanto andar, você ainda consegue crer no sobrenatural. Mesmo que as probabilidades sejam ruins, todos falam de você, mas você não precisa que eles concordem com você. Você precisa crer no sobrenatural. E ele diz: eu estou em pé junto à fonte. Eu estou aqui porque esse lugar combina com o que eu estou pedindo. É aqui que as mulheres vêm pegar água. É aqui. É desse jeito. É dessa forma. Não fique incomodado com aqueles que param pelo caminho, sabe? Eu já conheci muitas pessoas que pararam pelo caminho, mas nem todos têm coisas difíceis para resolver como você. Quem tem coisas difíceis para resolver não pode se dar o luxo de parar. Quem tem desafios em casa aqui? Você não pode dar o luxo de parar. Desafios profissionais, quem tem aqui? Você não pode se dar o luxo de parar. Você não pode. Você não pode. E aqueles que param talvez não estejam lutando por nada, sabe? Mas Eliezer não pode ser como todo mundo. No tempo que as moças saem para pegar água, é ali que ele estava.
O que eu acho maravilhoso é que Eliezer tem ouro na bolsa. E ele não quis conquistar a bênção com o ouro. Ele quis conquistar a bênção abrindo a sua boca. Não abra a sua bolsa antes de abrir a sua boca. Não olhe seu extrato bancário antes de abrir a sua boca. Não faça contas antes de abrir a sua boca. Não pegue papel e caneta para prever a probabilidade antes de abrir a boca. Deus não precisa da sua conta bancária. Deus não precisa das suas amizades. Deus não precisa do seu network. Deus precisa ver em você um coração que acredita nele. E é isso que a gente precisa ter. Porque depois de fazer contas, dizer que acredita, qualquer um acredita. Mas antes de fazer contas, saber que o Espírito Santo está te empurrando para algo maior que você. E você falar, é assim que eu creio. É assim que eu creio. Oh, Deus vai despertar você nesta manhã. Eu vejo uma chama descendo sobre nós nesta manhã. Uma glória que vai tomar o seu coração. Você vai sair daqui hoje com uma nova postura, uma nova ousadia, um óleo fresco vai descer sobre você. E não se preocupe, porque a minha oração por você é: Deus, limpa o cenário da vida deles, para que todos aqueles que não combinem com as orações que você tem feito saiam da sua vida. Eu oro por isso. Eliezer está num lugar que combina com a oração dele. E as pessoas que vão àquele lugar combinam com a oração dele. Ele quer uma mulher. Ele está no lugar onde as mulheres vão. O lugar combina. As pessoas que vão combinam. E eu oro para que todos aqueles que estão à sua volta, que estão atrapalhando o objetivo das suas orações, que saiam da sua vida. Que saiam. Que não te liguem mais. Que não te convidem mais para festas. Que se afastem. Eu oro para que Deus faça uma limpeza na sua vida. Que essas pessoas se esqueçam de você. Que elas se afastem de você. Todas as pessoas que não combinam com as orações que você tem feito, que o Senhor livre-as. Porque eu não vou buscar uma mulher no ambiente de homens. Eu preciso buscar uma mulher no ambiente de mulheres. O ambiente tem que estar ali. Quem não combina com a minha oração vai sair do meu cenário. Então, quando algumas despedidas começarem, não fique chorando não, é Deus limpando o cenário. Não chore quando alguns começarem a esquecer o seu nome. Não chore quando algumas mensagens não fizer dois pauzinhos ali no WhatsApp. Você fala, me bloqueou. Não tem problema nenhum. Tem pessoas que você não tem coragem de tirar da sua vida. O próprio Deus vai tirar. O próprio Deus vai dizer, a partir de hoje você não vai estar lá, porque você não combina com o cenário da oração que Ele está fazendo. Não se importe com as festas que não vão te chamar. Tenha maturidade, que é a maior honra nem sempre é ser lembrado. Algumas vezes a honra, dependendo de quem é ser esquecido. Dependendo de quem está me esquecendo, é uma honra. Do tipo de vida que essa pessoa tem, do tipo de compromisso que essa pessoa tem, do tipo de prática de vida, dependendo desta pessoa que me esquece, é um privilégio. Eliezer está ali, no tempo certo, na hora certa. E quando o tempo certo chega, não tem demônio, não tem potestade, não tem fofoqueiro, não tem maldição que atrapalhe. Há um tempo certo de Deus para a sua vida. Há um tempo certo de Deus para as coisas acontecerem. A Bíblia diz que ele está lá, em pé junto à fonte. E quando ele para de orar, Deus, a jovem que eu pedi água, e me dê água, e oferecer da água para os meus 10 camelos. Essa é. E sabe o que é lindo? Quando ele termina de orar, ele abre os olhos, há uma jovem lá. Porque o nosso Deus é um Deus do agora também. Há uma jovem. Quando ele vê aquela jovem, ele não pede um sinal para Deus. A Bíblia diz que ele sai correndo em direção a ela. Porque quem ora não anda, quem ora corre. Quem ora corre. Ele corre. Ele corre em direção a ela. Ele corre. Quem ora por uma casa, corre em direção a uma casa. Quem ora por uma cura, corre em direção a uma cura. Quem ora por um avivamento, corre em direção a um avivamento. Quem ora por um relacionamento saudável, corre. Quando ele abre o olho, ele vê, ele corre. E quando ele corre, a primeira pergunta qual é? Você pode me dar água? Quando você gera com a bolsa, você tem que fazer negociação. Quando você gera com a oração,
você não precisa fazer nada, as coisas se encaixam, as coisas fluem. Quando você negocia, quando é o teu braço, o teu dinheiro, é tudo tão complicado. Mas quando o céu está no negócio, as coisas mais enroladas desenrolam, as coisas mais impossíveis. E eu quero declarar um desenrolar de Deus para a tua vida, para o teu ministério. Gente vai dizer, é difícil, é impossível. Quando eles piscarem, já aconteceu. Deus já deu, a porta já abriu, já passou na faculdade, já comprou o carro, já ganhou a cidade para Jesus. Aquilo que é gerado em oração não é difícil. Eliezer diz: você me dá água? Sim. E aí vem a segunda parte mais difícil. Espírito Santo, enquanto ela está dando água, flui do coração dela. O Senhor gostaria que eu desse água para os seus 10 camelos. Como foi a oração? A moça que eu pedir água e der água a mim e aos meus 10 camelos, é ela. Quem é a moça? É a moça que está me dando água, e é a moça que vai dar água para os meus 10 camelos. Não tenha vergonha de pedir, porque Deus não tem vergonha de te dar. Não tenha vergonha de pedir. Deus não tem problema em fazer. Deus não tem problema em realizar sonhos. Deus não tem problema em atender pedidos. Deus não segue uma cartilha. Deus não segue um protocolo. Deus quebra protocolos. Deus quebra cartilhas para abençoar aqueles que têm coragem. A fé não pode ser frouxa. A fé não pode ser covarde. A fé não pode ser ligada a probabilidades. A fé é ligada a um Deus que pode todas as coisas. E esse Deus que pode todas as coisas, Ele não tem limites. Eu quero declarar hoje que a sua fé será esticada, as suas orações serão orações que queimarão na alma. Meu irmão, há um mundo inteiro para ser descoberto, há um mundo inteiro para ser ganho. A Bíblia diz que quando Eliezer pede, ela vai dar água aos camelos. São muitos litros de água, mas aquela jovem não é uma jovem ligada por instinto. O Espírito já está trabalhando nela. Há uma conexão espiritual, porque a fé só precisa de uma atitude para trazer o impossível para o real. Eu declaro vida na sua vida hoje. Eu declaro um destravar, ousadia. Chega de ficar orando pelo óbvio. Eu vou orar por coisas que ninguém nunca pediu. Eu vou orar. E aqui eu vejo algo que poderia demorar 20 anos acontecer na hora, porque eu estou no lugar certo, ao lado de pessoas que combinam com a minha oração, fazendo uma oração ousada. E ela é linda, formosa, virgem, cântaro. Ela é perfeita, porque Deus nunca vai te dar um trapo. Deus nunca vai te dar uma porcaria. Se você está rodeado de trapo e porcaria, é porque você baixou seus critérios. Você esqueceu que você é um Isaac, você é uma semente de uma promessa. E sementes de promessa andam 400, 500, 600 mil quilômetros, mas nunca vai trazer ao lado uma aliança que rebaixa a promessa que Deus me fez. Respeite a tua história, respeite a tua jornada, respeite de onde Deus te tirou, respeite o poder do sangue de Jesus, respeite a unção que Deus derramou em você, respeite as promessas que Deus te fez, e não faça aliança com gente que rebaixa a promessa que Deus colocou na sua mão. Vai, pastor, eu já estou andando a 10, anda a 15, anda a 20, mas até que Deus te dê alguém que seja à altura, que combine. Não traga para a sua vida. Algumas coisas só vão acontecer quando você se posicionar. E aqui eu encerro. O que eu acho lindo, gente, é que Rebeca é maravilhosa. Tem ouro na bolsa de Eliezer, mas ela não serve água para os camelos porque ela sabe o que tem na bolsa. Ela serve água para os camelos porque ela é uma serva. Aquela é a essência dela. Ela não está servindo água porque ela está interessada em receber algo em troca. É a essência de uma mulher que serve. Ela não sabe do ouro, da prata. Ela não sabe que aqueles camelos foram trazidos para dar de presente para a família dela. Ela não sabe que aquele que está mandando buscar é rico.
ela faz aquilo porque aquilo está nela. E quando você faz sem se preocupar com o que tem na bolsa, Deus te entrega um reino inteiro nas mãos. Mas aquele que só faz perguntando o que tem na bolsa, só fica com o que tem na bolsa. É por isso que nós amamos uma igreja que serve, porque nós não nos preocupamos com o que tem na bolsa. Servir é a nossa essência. Mas aquele que serve sem se preocupar com o que tem na bolsa, ganha um reino inteiro em suas mãos. Nunca tenha dó de um servo, nunca tenha dó de um voluntário, nunca tenha dó de alguém que está tomando chuva, nunca tenha dó de alguém que está limpando um banheiro, porque ele não quer saber o que tem na bolsa. Ele sabe que aquele que o encontrará tem um reino inteiro para lhe dar. Sabe quem essa mulher vai ser? Ela não sabe o que tem na bolsa. Enquanto ela está dando água para os camelos, o céu está olhando para ela dizendo: é essa a matriarca da nação de Israel. É essa que vai ser a mãe de nações. É do ventre dela. Ela está só no segundo camelo, ela está indo para o terceiro camelo agora. Mas é do ventre dela que virá o Jacó, que virá o Esaú, que virão as 12 tribos. É dela. É dela. É dela que virá Davi. E é dela que virá o Messias. É dela. Você só vê uma mulher dando água para os camelos, e eu vejo o céu dizendo: já já eu te honro, já já eu te dou um reino inteiro. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que Deus está tirando você hoje de uma zona nebulosa de covardia. Você tem que se erguer nesta manhã. Você é o Eliezer. Eliezer vai até a casa de Rebeca e lá ele revela os planos. Lá ele diz, a família de Rebeca a libera, e aí ele chega na casa de Abraão, e foi um consolo levar a Rebeca, porque nesse período foi o período onde Sara morreu, e a chegada de Rebeca foi um consolo para a família. Isaac a vê de longe, se apaixona, tudo flui, tudo coopera, porque o que Deus faz é perfeito. O que Deus faz é lindo, não tem bagunça, não tem confusão, não tem discordância, é tudo maravilhoso. O que é gerado em oração vai acontecer no tempo certo, e aquilo que parecia que estava acabando só está começando. Deus tem uma virada, porque não é sobre o que tem na bolsa, é sobre o que eu posso orar e dizer como eu quero. Eu tenho muitos desejos. Eu tenho muitos sonhos para minha família. Eu tenho muitos sonhos para o meu ministério. Eu tenho muitos sonhos para esta igreja, para essa cidade, para minha filha. E o que Deus espera de mim é: onde eu me baseio para sonhar? Aonde eu olho para orar? Quem é a minha fonte de inspiração? Deve ter um Abraão perto de você. Deve ter alguém que você fala: olha, Deus fez ali algo impossível. Mas não, algumas vezes nós olhamos para baixo, rebaixamos a nossa oração às piores pessoas, aos testemunhos. Hoje é uma manhã de exercitarmos a nossa fé. Hoje é uma manhã de abrirmos a nossa boca e pedirmos algo impossível. Algo impossível. Eu queria fazer uma oração diferente com você hoje. Jesus está aqui, você crê? Você quer que Ele ouve você? Ele está aqui. E você tem uma Rebeca para levar para casa. É uma missão difícil, dá medo, porque a gente sabe que não pode errar. A gente sabe que não pode falhar. Tem coisas que a gente não pode falhar, que vai atrapalhar a vida de muita gente. Eu não posso errar nesse relacionamento. Eu não posso errar nesse trabalho porque tenho filho para sustentar. Eu não posso errar na minha fé porque eu já desviei outras vezes. Puxa vida, todo mundo está apostando que eu vou ficar firme, mas eu estou sentindo, sabe? Estou sentindo um desânimo bater. Eu não posso voltar a beber e fumar porque eu já destruí a vida de muita gente com vício. Mas eu sinto um flerte e eu tenho que tomar uma decisão. Pois nós vamos fazer algo além do que é o básico. Eu não quero só viver, eu quero viver em abundância. Eu convido você, se você puder, se você não tiver nenhum problema físico, de coluna, de perna, eu queria que você se ajoelhasse nesse momento. Se você não tiver nenhum problema físico, se você tiver, fica sentado.
Se você tiver algum problema físico, dobra o seu joelho agora. Dobra o seu joelho. Você é um Eliezer. Você é um Eliezer. Ajoelhe-se se você puder. Se não couber, fique ajoelhando no corredor. Se estiver apertado, feche os seus olhos, escute o que eu vou te falar. Você está junto a uma fonte. A fonte é Jesus. Você tem uma missão difícil pela frente, onde a maioria das pessoas diria que você é um louco, diria que você não vai ser capaz, porque é isso que Deus colocou nas tuas mãos. Na maioria das pessoas, elas não conseguem. Mas Deus te chamou para dizer que você não é todo mundo. E eu declaro que, do mesmo jeito que Eliezer fez uma oração impossível, eu declaro que hoje você vai ter a coragem de fazer também uma oração impossível e pedir para Deus do jeito que você gostaria que acontecesse, mas sem vergonha, sem constrangimento, sem se preocupar se os outros vão achar que você é exibido, metido, arrogante. Não. Você vai olhar para o trono do Deus que pode todas as coisas, o Deus que não tem limite, o Deus que quer ver em você ousadia, coragem, e você vai pedir para Ele, sem limite, do jeito que você gostaria que acontecesse, do jeito que a sua Rebeca vai chegar. A sua Rebeca pode ser uma cura. Como é que essa cura vai vir? Essa Rebeca pode ser uma recuperação emocional, onde você vai dizer: Senhor, todo mundo que passa pelo que eu passei ainda treme, ainda toma remédio, mas eu não. Talvez seja um relacionamento que você teve, um relacionamento abusivo há anos, mas hoje você vai orar: Senhor, eu quero quebrar o ciclo, e eu quero alguém decente do meu lado. Eu não aceito nada menos do que isso. Talvez seja uma humilhação profissional. As últimas empresas você só foi humilhado, mas hoje não. Hoje, Senhor, eu quero um lugar de honra, Senhor. Eu quero viver uma vida em paz. Eu quero ter dignidade. Comece agora a orar. Comece a pedir. Você é o Eliezer. Você está junto à fonte. Você está junto à fonte, no lugar onde as moças vêm pegar água. Você está na casa de Deus, no lugar onde o Espírito Santo habita, no lugar onde a glória do Pai nos envolve, no lugar onde o poder de Deus está. E Deus agora está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo a sua petição. Abra sua boca agora. Seja específico. Quantos camelos você quer que dê água? Seja específico. Seja específica. Diga para Deus. Não tenha medo. Talvez o diabo matou a sua fé, mas eu declaro que o Espírito Santo agora te ativa. Eu declaro que o Espírito Santo toma você pelas mãos. Eu declaro que toda a timidez cai por terra. Não, você não está velho, não. Não passou o tempo, não. Há uma coragem brotando aqui dentro. Há uma ousadia. Deixe que as lágrimas rolem do teu rosto. Deixe que a fé desperte agora. Deixe que a ousadia tome conta da tua fé. Não há limite, meu irmão. Não há limite, minha irmã. Quebre os limites agora. Quebre os limites agora. Quebre os limites agora. Quebre os limites da incredulidade. Quebre os limites da incredulidade. Quebre os limites. Quebre. Falaram para você que é só até aqui. Falaram para você: se conforme. Falaram, mas Jesus está falando: pega na minha mão e vem. Pega na minha mão e vem. Vem andar comigo. Vem porque eu não acabei com você ainda. Vem porque eu tenho planos. Ore, Lírio. Ore. Vai, Eliezer, que daqui a pouco você vai abrir o olho e você vai ver a sua Rebeca aí. Você vai abrir o olho e você vai ver que o teu Deus não mente. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Você está vendo o seu impossível? Eu estou vendo. Você está vendo um Deus que cumpre promessas? Você está vendo um Deus que realiza sonhos? Você está vendo um Deus que não é limitado por nada e ninguém? Ele está aqui. Glorifica o nome do teu Deus agora, porque já tem alguém dando água para os camelos. Já tem alguém dando água para os camelos. Já tem alguém se movendo perto de você. Já tem alguém se movendo. Perceba. Deus te dará velocidade. Perceba. O Espírito Santo te envolverá. Perceba. Uma glória virá sobre a tua mente.
Fogo do Espírito Santo. Fogo, fogo, fogo. Ousadia, ousadia. Ver o que ninguém vê, crer no que ninguém crê, profetizar o que ninguém profetiza, quebrar barreiras, quebrar prisões. Eu vou levar para casa aquilo que eu vim buscar. Eu vou levar para casa aquilo que vai dar sequência à promessa. Eu vou levar para casa aquilo que vai gerar uma nação poderosa. Eu vou levar para casa aquilo que vai ser um destravar para minha família. Eu vou levar para minha casa aquilo que vai fazer o céu sorrir para mim. Eu vou levar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levante-se calmamente, levante-se. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, Pense e Ore. Todos os dias, à meia-noite, Clamor da Madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.